Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, que tem como título A Atualidade dos Últimos Conselhos de Tiago. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será o valor da paciência e a proibição do juramento. Em segundo lugar, vamos falar sobre a unção de enfermos e como Deus ouviu a Elias. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre a importância da conversão de um irmão. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1. O valor da paciência e a proibição do juramento. Em primeiro lugar, vamos definir o que seja paciência. Podemos definir o termo paciência como a qualificação de uma pessoa em demonstrar capacidade de suportar situações adversas ou resistir a circunstâncias de opressões e perseguições segundo uma conduta moral, ética e espiritual que reflita sua idoneidade, santidade e seu amor, provando então ser verdadeiramente um discípulo de Cristo. Vamos fazer uma leitura na carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 9 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Portanto, aqui o apóstolo Paulo ora pelos colossenses no que tange a questão da paciência, da longanimidade, da perseverança. A paciência de um cristão, vamos discutir agora, segundo a visão bíblica de Tiago. Tiago, o irmão do Senhor, nos orienta sobre a paciência em 2 vertentes, as quais podemos citar. Em primeiro lugar, nós devemos ser pacientes no mundo que jaz no maligno, pois um dia o Senhor Jesus voltará a este mundo e estabelecerá a sua justiça, e toda lágrima então secará. A dor se acabará e a injustiça terminará. Assim, até a vinda do Senhor, nossa esperança, devemos ser pacientes e aguardar em Deus, como um lavrador aguarda a colheita da terra após ter semeado e recebido as primeiras e as últimas chuvas. É o que está em Tiago, capítulo 5, versículos 7 e 8, onde o pastor da igreja de Jerusalém, então, nos incita a sermos pacientes. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência
o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Um segundo aspecto sobre a paciência, segundo a visão de Tiago, é que nós devemos ter paciência com aqueles que não adquiriram ainda maturidade espiritual e, por conseguinte, não cresceram espiritualmente na fé, suportando-os com sabedoria, sem semear contendas, queixas, difamações e julgamentos extemporâneos, ou seja, inoportunos. É o que diz Tiago, capítulo 5, versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Portanto, aqui o irmão do Senhor, Tiago, nos conclama a termos paciência uns com os outros, pois temos diversos níveis de espiritualidade. E então nós temos que compreender esta diferenciação. Vamos falar agora sobre a definição de perseverança. A perseverança consiste na firmeza de uma pessoa não desistir de um determinado propósito, ainda que esteja sob circunstâncias adversas, não cedendo então ao desânimo, estando certo que a disposição de enfrentamento da situação de forma continuada ensejará o alcance do objetivo planejado. Vamos fazer uma leitura na segunda carta aos Coríntios, em seu capítulo 1, onde nós vamos então poder contemplar esta situação de perseverança. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos 3 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele quem nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque, assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício
que nos foi concedido por meio de muitos. Portanto, aqui o apóstolo Paulo, endereçando uma mensagem aos coríntios, estabelece então a recomendação de se ter paciência diante das tribulações, e por isso mesmo essa paciência produzirá perseverança, ou seja, não desistir dos seus propósitos, não desistir dos seus objetivos. Vamos falar agora sobre a perseverança de um cristão, segundo a visão bíblica de Tiago. Tiago, ele nos exorta a termos como modelo a paciência que gera perseverança. E temos como modelo a paciência dos profetas de Deus, que não sucumbiram suas convicções morais e espirituais frente aos sofrimentos e perseguições, tal qual Jó, que perseverou na fé e não deixou que suas dores, aborrecimentos e tristezas o desviassem do caminho do Senhor. É o que nós podemos ler em Tiago, capítulo 5, versículos 10 e 11. Diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Frente ao que nós já falamos sobre paciência e perseverança, nós vamos falar agora sobre outro assunto em que Tiago comenta em sua carta, e é sobre o juramento proibido. Uma pessoa que precisa jurar em nome de algo ou alguém superior demonstra a fragilidade de sua palavra dada, ou seja, não possui qualificação moral para que as pessoas acreditem nela. Precisamos ser íntegros e honestos para quando prometermos ou fizermos votos que se cumpram, segundo a palavra proferida, que o nosso sim tenha o peso do sim e que o nosso não tenha o peso do não, isto é, o peso da verdade. Precisamos ser conhecidos como homens e mulheres de Deus que têm palavra, que cumpre e honra com todos os seus compromissos. E o que falar deve cumprir. Porém, se ao contrário não há cumprimento do que se falou, isto vem do maligno. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo 5, do versículos 33 a 37, o Senhor fala sobre a questão do juramento, inclusive rigorosamente proibindo esta prática tão comum no Antigo Testamento. Diz assim a palavra do Senhor: Também ouvistes que foi dito aos antigos: Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto.
Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Tiago fala pragmaticamente a mesma coisa do que falou Jesus sobre o juramento. Não se tratando de rituais civis e militares, de juramento, por exemplo, à bandeira, a códigos de ética ou em tribunais de julgamento. Mas simplesmente Tiago fala sobre os nossos relacionamentos na sociedade. Pois a nossa palavra tem que ser válida sem precisar de juramentos. Então vamos ver em Tiago, capítulo 5, versículo 12, quando então diz assim a palavra do Senhor: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo. Portanto, se realizamos um compromisso, nós devemos cumprir este compromisso. E se ao contrário não cumprirmos o compromisso assumido, nós estaremos falando de forma maligna, ou seja, mentindo, e estaremos então sob o juízo de Deus. Estaremos então passíveis de uma condenação, porque o diabo é o pai da mentira. Vamos falar agora sobre o item 2 da lição, que trata da unção de enfermos e como Deus ouviu a Elias. Neste ponto, nós vamos passar então agora a estudar sobre as atitudes de um cristão na doença e na alegria. As nossas experiências de vida perpassam indubitavelmente pelos sofrimentos, pelo luto, pelas perdas materiais, pelas separações, pelas tristezas, pelas doenças, etc. Neste contexto, Tiago nos orienta a utilizarmos do meio mais eficaz de comunicação com Deus, que é a oração, e que trará para nós, ou para a pessoa afetada, o consolo e a paz de Deus. E especificamente no doente, o que Tiago diz em sua carta é que a conjunção dos presbíteros da igreja, com a oração, com a fé, com a unção do óleo e a invocação do nome do Senhor sobre o enfermo, promoverá, segundo a absoluta soberania de Deus, a cura e perdão dos pecados da pessoa doente. Para os que estão alegres, Tiago recomenda cantar louvores, que significa bendizer a Deus, reconhecendo então que todas as bênçãos em nossas vidas são pela graça de Deus. Vamos ver então o que diz Tiago em seu capítulo 5, versículos 13 a 15. Diz assim a palavra do Senhor: está alguém entre vós sofrendo? Faça oração. Está alguém alegre? Cante louvores. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam oração sobre ele, ungindo-o com óleo, em nome do Senhor. E a oração da fé
salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Vamos agora para um outro assunto, ainda dentro da carta de Tiago, que é a confissão de pecados. Quando a confissão de pecados mencionada por Tiago ele absolutamente não se refere a uma relação confessionária entre um penitente para com um sacerdote, onde este sacerdote, em tese, poderia perdoar os pecados do pecador após a efetivação da oração. Então, quando Tiago menciona a confissão de pecados, nesse texto que nós vamos ler agora, ele não está a falar sobre uma questão confessionária entre o penitente e um sacerdote, mas ele está a falar em duas vertentes, em duas ramificações sobre confissões. Vamos fazer então a leitura em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo, ou seja, a oração do justo. O que fica estabelecido neste versículo que acabamos de ler, para muitos estudiosos, são duas colocações que nós vamos mencionar a seguir. Em primeiro lugar, quando há um testemunho público de um pecador que se converteu ao Senhor Jesus, este testemunho traz significativamente uma importante experiência de fortalecimento na fé para os ouvintes, que naturalmente podem estar no mesmo estado pecaminoso ou espiritual, e verá que é possível contemplar a salvação, a libertação, a cura, a restauração, a transformação rumo a uma ilibada vida cristã. Portanto, quando ouvimos um testemunho de um irmão, naturalmente nós pegamos aquela experiência para também tratar o nosso estado pecaminoso. O testemunho então serve como um exemplo, de forma que aí nós temos uma vertente da confissão de pecados para, vamos dizer assim, para que uma pessoa venha a se restaurar, se transformar a partir daquele exemplo. Um segundo ponto com relação à confissão de pecados é que o pecado cometido por uma pessoa que venha prejudicar ao próximo deve ser confessado a esta pessoa afetada, para que haja então perdão. E como resultado dessa confissão, uma perfeita comunhão entre os irmãos. Portanto, nesse sentido também, alguns entendem que quando eu cometo um pecado contra um irmão, eu devo confessar este pecado a ele com um pedido de perdão. E uma vez perdoado, nós teremos aí então uma comunhão, uma koinonia perfeita entre os irmãos. Considere-se que nestas duas situações mencionadas, Tiago diz que a oração é o instrumento de maior eficácia para Deus ouvir do justo as suas súplicas e então perdoar os pecados de todos, pois é Deus quem perdoa os pecados dos homens, não há outro.
É o que diz Isaías em seu capítulo 43, versículo 25. Isaías, capítulo 43, versículo 25, diz assim a palavra do Senhor: eu mesmo, sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados, não me lembro. Este eu aqui é o próprio Senhor, demonstrando então a sua misericórdia. Em Isaías 44, 22, o Senhor então vai falar a mesma coisa quando ele diz: desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Portanto, aí está a condição de que somente Deus é quem perdoa os pecados dos homens. Fazendo agora uma leitura no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 5, versículo 21 a 26. Lucas, capítulo 5, versículos 21 a 26. O Senhor também fala desta condição de que somente Deus, e Ele sendo um Deus, é quem perdoa os pecados dos homens. Diz assim a palavra do Senhor, Lucas, capítulo 5, versículos 21 a 26. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Portanto, este episódio aqui é sobre a cura de um paralítico em Cafarnaum. E Deus, então, o Senhor Jesus, demonstra que somente Deus é quem pode perdoar os pecados para a salvação. O líder da igreja de Jerusalém nos assegura que Elias, o grande homem de fé, tinha as mesmas limitações físicas, biológicas, psicológicas e espirituais que nós temos. Mas, por ser um homem de fé, através da oração, ele fechou e abriu o céu para a chuva, numa demonstração de que o Senhor ouve e atende o clamor de seus filhos. E assim, temos também, pela oração, o meio de realizar obras maiores do que Elias realizou. Vamos fazer uma leitura em Tiago, no seu capítulo 5, versículos 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou. De novo o céu deu chuva, e a terra fez germinar
seus frutos. Portanto, aqui, através da oração, Elias, com fé, realizou o milagre de fechar os céus e abri-los ao mesmo tempo para as chuvas. Vamos agora falar sobre o item número 3 da lição, a importância da conversão de um irmão. A salvação de um pecador promove uma festa no céu, mas temos que ter a compreensão e consciência que é o Senhor, o nosso Deus, que apaga e perdoa os pecados dos homens. Vamos fazer uma leitura em Lucas capítulo 15, versículos 8 a 10, onde há aqui uma menção sobre júbilo, alegria e festa no céu por um pecador que se converte. Lucas capítulo 15, versículo 8 a 10 diz assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E, tendo achado, reúne as amigas e vizinhos, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O pastor Tiago enaltece a grande importância de cunho espiritual por uma pessoa que se converte ao cristianismo, especialmente pela reconciliação. Mas, para isso, precisamos nos colocar como instrumentos nas mãos do Senhor Jesus, para ganhar almas para o reino de Deus. Precisamos então ter uma paixão pelas almas perdidas. Precisamos buscá-las nos recantos de toda a terra, a começar pela nossa própria família. Vamos fazer uma leitura na carta de Tiago, versículos 19 a 20. Diz assim a palavra do Senhor. Tiago, capítulo 5, versículos 19 a 20. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Daí a grande importância da salvação de um só ser, de um só pecador. Concluindo então a nossa aula de hoje, a carta de Tiago carrega em seu bojo a particularidade de mencionar questões de ordem prática para uma vida cristã autêntica, tendo como pontos fundamentais a prática da palavra de Deus, a relação fé e obras, a sabedoria, o pecado e outros conselhos bem atuais que dão extrema sustentabilidade ao viver de um verdadeiro cristão. Chegamos então ao final de nossa aula. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.